Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ateliê Dai Crochês. E aqui está a parte 2 do vídeo de produção de como produzir mais. Oxe, eu ia falar produção do mês, gente. Que isso? Nem acabou o mês e nem produzi tudo pro mês ainda, né? E já estou aqui pensando em produção do mês. Por quê? Porque eu estou olhando no meu caderno que eu quero gravar sobre produção da semana, produção do mês. Então, por isso que ia falando errado. Mas o vídeo é sobre como produzir mais, parte 2. Cá estou eu com a mesma roupa e o mesmo chefinho, né, gente? Como sempre, olha só. Ele está de super chefinho, então deixa aqui nos comentários o comentário super chefinho para eu saber que você está assistindo e prestando atenção em mim, hein, gente? Por favor, ajude aqui, hein? Que é babado. Como diz a Aninha, o babado é forte, né, gente? Então, assim, vamos lá. Eu falei no primeiro vídeo, na primeira parte, né, sobre... Eu espero muito que tenha dado para entender, gente. Eu explicando, eu sou uma benção. Dormindo, ela é ótima. É eu na vida. Vai ficar parecendo um cucuruco aqui do chefinho, porque senão, ó, ele quer ficar olhando, ó. Ó, ele gosta de se ver, ó, com essa cara de brabo. Então, assim, na primeira parte, eu falei sobre... não se compare. Opa. Olha lá, viu? Falando pra vocês, ele quer ficar em pé, ó. Sobre não se comparar, né? A gente não pode comparar o nosso dia a dia, a nossa rotina, o nosso tempo que a gente sabe fazer crochê, tá? Também, gente, conta. Eu não falei sobre isso no primeiro vídeo, mas aqui vou dar uma rápida pincelada. Não tem como eu comparar a minha agilidade, tipo de 5, 6 anos, que é o tempo que eu tenho, com alguém que faz crochê há 20, 30 anos. Não tem como eu comparar. Então, assim, também é uma outra dica, né, sobre comparação, você entender o seu lugar, né, na sua realidade. Falei sobre não se compare, foco, né, gente? Tirar tudo daquilo que nos tira o foco, né? E falei também sobre peças que você escolhe para estar produzindo. Ou seja, tenta escolher peças fáceis ou peças que você já sabe. E se for escolher peças que você não sabe, peças novas que você ainda precisa ver uma videoaula, e desculpa se eu estiver falando meio rápido, é só para eu não perder o fio da meada, se você está procurando ali fazer uma peça nova através de videoaula, tenta fazer ali umas 3, 4 peças da mesma peça, de combinações diferentes, para isso fixar na sua cabeça, tá bom? E você tá ali depois sendo muito mais fácil você produzir mais, tá bom? Isso é o quê? Vídeos que vai servir de base para você ali produzir mais e algumas dicas. Uma dica talvez dê muito certo, se encaixe perfeitamente para você, outra dica não vai fazer a mínima buiufa de sentido nenhum, tá bom? E entenda, não é seguir cabo a rabo e a receita do sucesso, até porque se eu tivesse a receita do sucesso, gente, eu estaria usando ela, tá? O que eu posso falar para vocês é coisas que para mim já funcionou, ou funciona, ou quero que funcione. Que esse vídeo, esse próximo tópico é sobre isso. Eu quero que funcione, eu quero voltar a ter isso em partes, tá bom? Então, vamos lá. Passado tudo isso, vamos seguir aqui. Gente, mas uma coisa que ajuda muito, eu detesto, mas funciona. Fazer o quê? Estabeleça uma rotina para trabalhar. Daiane, eu preciso ter uma rotina assim de hora marcada, tudo certinho? Não, gente, porque a vida ela decide o que vai fazer no dia, os problemas, decide o que vai acontecer, quem vai primeiro, né? O boleto ou alguma coisa quebrando, né? Então a vida decide, né? Na Bíblia fala que já basta cada dia o seu mal. Então é isso. Não tem como você programar muito bem cada segundo, milimetricamente ali, cada segundo do seu dia. O que você pode fazer é estabelecer uma rotina onde dê para encaixar outras coisas e tirar outras coisas sem te gerar ali uma ansiedade, te gerar um problema, sabe? Só para as coisas, vamos supor assim, para não ir sem rumo.
Como assim? Vou citar exemplos para vocês, tá bom? Porque eu gosto de um negócio bem tintim por tintim. Como assim? Eu fazia assim, eu tento permanecer assim, mas, né? Eu tento permanecer, gente. Mas ainda assim, tá? Eu tenho uma rotininha aí bem legal. Eu gosto de trabalhar mais de manhã. De manhã ali eu arrumo meus bebês, né? Vão pra escola, preparo o café deles. Ou agora estão tão grandinhos, gente, que tem dia que eles nem querem tomar café na escola. Então, mas ali eu dou aquela atenção ali pra eles. O que eu faço? O que eu preciso fazer hoje? Separo ali, vou fazer isso hoje. Nesse caso de hoje, é as corujinhas. Eu preciso terminar essas corujinhas hoje. Já era pra ter acabado? Sim, já era pra ter acabado. Mas eu vou me sufocar, me esganar por causa disso que não deu? Não. Porque é uma rotina que eu estabeleci ali, mas eu tenho as coisas no meu dia, tá bom? Então, assim, estabeleça uma rotina. Dá pra você trabalhar mais de manhã, tarde ou noite? Então, você escolhe. O que eu posso fazer de manhã para me agilizar? Eu posso ali arrumar meu ateliê, arrumar minha casa, para melhorar ali a rotina do restante do dia, sabe? Tirar um pouco da carga durante o dia, sabe? Então, você estabelecer uma rotina não significa que, 8 horas começar a crochetar. 9h30, parar de crochetar. Não, se for assim, tudo bem também, tá bom? Cada um com a sua escolha. Mas assim, olha, no período de manhã, eu acho que eu prefiro limpar a casa primeiro para depois focar só no crochê. Então, essa vai ser minha rotina. Primeiro limpa a casa, depois eu vou pro crochê. Entendeu? Eu tenho a rotina de buscar as crianças tal hora na escola. Então, tal hora eu vou trabalhar daqui até tal hora. Se eu trabalhar daqui até tal hora, eu consigo produzir X coisas. Então, eu vou trabalhar assim, depois vou pegar minhas crianças, volto, preparo um lanchinho, não sei o que, aquele horário assim, de todo mundo chegando, e depois eu volto pro crochê. Ou eu vou fazer janta, eu vou fazer alguma coisa. Entendeu? É uma rotina realista, tá, gente? Realista. Da onde você continua cuidando da sua casa, dos seus filhos e ainda assim consegue ali trabalhar com o seu crochê, se dedicar ao seu crochê. Pensando numa realidade assim que muitas de nós temos, eu já tive, de alguém que trabalha com carteira assinada. Se eu tenho que estar no meu trabalho às 9 horas, eu posso parar na minha casa e falar assim, nossa, mas eu preciso lavar louça primeiro. Eu vou chegar hoje umas 9h30, porque eu preciso lavar louça. Não, eu teria que estar lá 9 horas, com louça ou sem louça. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ou acelerar o passo, ou fazer isso antes, para que 9 horas, se eu decidir que eu vou mais ou menos ali começar a trabalhar, então 9 horas eu tô parado já trabalhando, tá bom? Então, assim, são coisas, ferramentas que a gente tem que pensar. E se eu estivesse trabalhando como CLT? Entendeu? Hoje eu tô indisposta. E se você estivesse trabalhando CLT? Você ia ficar em casa porque você tá indisposta? Você ia estar fazendo nada, sabe? Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar. Porque a gente dá tanto valor ao trabalho fora e que não dá o mesmo empenho no nosso negócio. Porque quando você tem um ateliê, trabalha com crochê, é o seu negócio. Então, assim, estabeleça uma rotina realista, mas tenha um pouco de foco. Não é porque você vai estabelecer uma rotina e falar assim, então vou trabalhar 1 hora por dia. Ok, então você vai produzir 1 hora só por dia, tá bom? Então, vamos lá. Entendida a parte da rotina, estabeleça uma rotina realista, porque quando a gente se cobra mais, a gente pode se frustrar muito por querer fazer além daquilo que a gente faz. A ideia é melhorar o que eu já tenho, tá bom? Não é transportar, não. Mudar, transformar a vida, sabe? Trocar a nossa vida por outra vida. A menos que você queira também, tá? Isso aí, hoje em dia, né, na internet, a gente tem que prestar bem atenção nas coisas que a gente fala. Mas, assim, trocando pra miúdos, faz o que você tem que fazer, meu amor.
faz o que você tem que fazer, assim como se você fosse trabalhar de CLT ou em outro trabalho, ou em diária. Enfim, a gente fala CLT porque é o do momento, né? O papo do momento, CLT. Porque antes era só trabalhar registrado, mas agora é CLT, né? E eu já fui, gente, CLT e, nossa, eu amava, porque eu trabalhava numa loja de armarinhos. Olha o babado. Eu trabalhava na loja de armarinhos, gente. Eu me sentia um cachorro amarrado com linguiça no pescoço. Porque eu queria trazer tudo. Peraí, boy. Gente, é a hora do café da tarde da criança. Ele tá com soninho. Aí, se eu balançar muito, gente, porque eu sou meio ligada, tá? E eu adoro quando eu tô gravando vídeo, eu me animo quando eu tô gravando vídeo e é assim vai indo. A gente vai se entendendo, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que também ajuda bastante é você separar o que você vai fazer. Se no dia você vai ter que fazer um tapete de 3 cores e continuar um projeto que você tava parado. Então, você separa isso. Separa o material para depois você não ficar falando assim, mas, agora? O que eu vou fazer? Sabe quando você olha assim pros seus barbões, você fica assim, não sei o que eu quero fazer, não sei. Não, gente, tem um pouco de foco de falar assim, hoje eu quero terminar tal projeto e iniciar tal projeto. Então, você vai atrás de fazer isso aí, separa o material. Isso ajuda muito na sua produção, é uma coisa bem pitica que vai te ajudar muito. Porque quando você deixa para separar na hora, ou você não separa, você fica assim, eu vou trabalhar com, vamos supor, eu quero trabalhar um tapete ali bege, cru e vermelho. Aí chega ali na hora, ali eu olho assim, mas o amarelo tá tão bonito. E você fica assim, o amarelo tá tão bonito. Eu acho que eu vou trabalhar com tapete amarelo. Mas eu não quero amarelo com marrom, então amarelo com o quê? Aí, sabe esse tempinho que você vai se perdendo já? Então, assim, uma boa dica é separar o que você vai trabalhar no dia, tá bom? Uma próxima dica, assim, que falar bem a verdade, ela funcionou sim pra mim, pra eu me situar, tá bom? Se você quiser fazer pra você ver como que então é uma boa, tá bom? Essa dica eu usei, eu assisto, tá bom, gente? Eu assisto e assistia muito o canal da Dani Santos. E ela trabalha com um reloginho ali do lado. Eu falei assim, nossa, que interessante, né? Mas eu falei assim, mas eu trabalho o dia inteiro. Daquele jeito assim, né? Vou cronometrar o quê? Trabalho o dia inteiro, desse jeito. Trabalho o dia inteiro. Não, beleza. Eu falei assim, mas vou testar, né? Peguei um dia um papel, tá? E anotei ali. Hoje eu comecei 8 horas. Trabalhei das 8 horas até as 8h30. Parei pra mexer no celular. Voltei 8h45. Aí eu fui das 8h45 até umas 9h10. Tô jogando por cima, tá, gente? Só pra dar um exemplo. A vizinha me chamou. Então, parei ali, 9h10, vizinho me chamou, papo vai, papo vem. Voltei 10 horas. 10 horas. Trabalhei. Hora do almoço, hora de fazer o almoço. Entendeu? Eu trabalhei das 8 a meio-dia? Não, eu não trabalhei das 8 a meio-dia, porque eu fiz umas paradas aí, coisa do dia a dia. Então, se eu não trabalhei das 8 ao meio-dia, se eu for cronometrado, que era para trabalhar 4 horas, trabalhei 2h30, 3 horas, mais ou menos por aí, tá bom? Não parei certinho para fazer as contas desse tempo. Então, ali eu tive um choque de realidade, porque na minha cabeça, eu trabalhava mais que 8 horas por dia. E não, eu trabalhava 5 horas, 5 horas e meia no máximo por dia. Por quê? Porque essas coisas pequenas me faziam perder
tempo. E tempo é dinheiro, porque se eu tenho mais tempo, se eu coloco o tempo aqui no meu ateliê, é dinheiro que eu ganho. É tapete que eu faço, então é dinheiro que eu ganho, entendeu? Então, assim, quando eu cronometrei o tempo, que eu comecei a olhar para minha produção, eu falei assim, mas aí então eu tô fazendo milagre. Então, assim, não é que eu produzo pouco, eu estou trabalhando pouco, entendeu? Porque há uma diferença entre você trabalhar muito e produzir muito, porque tem hora, gente, e isso vai ser um outro, vai dar gancho pro próximo tópico. Tem hora que você pode trabalhar 3 horas que não vai render nada. E tem dias que você vai trabalhar meia hora, parece que você fez pro dia inteiro. Por quê? Porque não é o tanto de tempo que você dedica, é como você se dedica. Entendeu? Ó, o neném angu, viu? Vocês estão ouvindo, né? Palavras de chefinho, sábias palavras, tá bom? Então, assim, gente, ao colocar na sua rotina, celular, vamos parar de graça? Ao colocar, estabelecer ali uma rotina, você tem que ser realista ao quê? Você não vai deixar o bagaço da laranja pro seu trabalho. Você não vai deixar ali a xepa, o horário da xepa pro seu trabalho. Você tem que dedicar um horário que seja confortável para você trabalhar. Numa rotina confortável. O chefinho tá confirmando aqui, ó. Angu é palavra de homem brabo, angu, hein? Então, ele tá aqui só confirmando. Então, assim, eu não vou chegar no horário no meu trabalho e eu estou usando bastante o trabalho fora, porque, gente, como a gente se dedica a trabalho fora, que a gente trabalha para outras pessoas e a gente não se dedica no nosso trabalho. A gente tem um relaxo, assim, com o nosso trabalho que é, sabe, insano, sendo que é onde a gente mais devia colocar sangue, suor e lágrimas mesmo, sabe, entendeu? Então, assim, eu tenho que separar um horário ali bom para eu trabalhar, um horário que eu esteja animada. Se de manhã eu não sou nem gente, não vai ser esse horário que eu vou escolher para trabalhar, porque eu não vou conseguir produzir tão bem, entendeu? Aí ali, eu sou melhor assim, como eu sou empresária, mas isso não significa que eu posso relaxar, como eu sou a minha empresária, então eu decido o horário que eu começo a trabalhar, porém, um bom horário. Então, se eu trabalho ali melhor umas 10 horas da manhã, começo a trabalhar melhor, então eu vou pegar ali das 10 até X horas, aí você escolhe, tá bom? Se você quer trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 6 horas por dia, 4 horas por dia, aí você decide que é você com você mesmo, com a sua empresa e com o seu objetivo que você quer chegar, mas você separa um bom horário, porque às vezes muito mais vale meia hora bem trabalhada do que 3 horas trabalhando, se arrastando. E quem nunca já trabalhou com os olhos fechando, com aquele sono, com o olho pesado, aí deixa só terminar esse bico e você fica assim enrolando e aquele não vai, não rende. Aí só mais uma carreira e não vai. Sendo que se você tivesse parado, descansado ou feito outras coisas que você também tinha que fazer pra né? Vamos por assim, despachar serviço, sabe? Você estaria produzindo muito mais rápido e melhor. Então, não separa o horário da xepa celular. Tá vendo, né, gente? E vai assim mesmo. Não separa o horário da xepa para trabalhar na sua empresa. Se para a empresa de outras pessoas você dedicava o seu melhor tempo, era te cobrado o melhor do seu tempo, para sua empresa tem que ser 10 vezes mais. Porque é a sua empresa, é o seu nome, é o seu trabalho, é os seus objetivos, tá bom? Se ficou aí uma dica aí para vocês, ou se vocês querem parte 3 desse vídeo, com chefinho ou sem chefinho, me fale, porque provavelmente vai ser com acessório. Quem já assiste aí a Pantera, é Pantera? É Pantera. Vai saber que com acessório é muito melhor, né, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou. Meta
para 30 de novembro, 1000 inscritos. Dia 30 de novembro, meu aniversário, que eu não vou deixar vocês esquecer. Fiquem bem tranquilos. E um beijo e tchau, tchau. Dá tchau, filho. Tchau, tchau. Falei que aqui é o Cefinho, ó. Vocês trabalham, menino. Vocês trabalham. Que eu vou deixar minha mãe trabalhar aqui. E... Deus te crie, meu amor. Ó. Vocês trabalham aí, que minha mãe trabalha aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, gente!